Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade nessa tarde que temos de poder refletir no seu Evangelho. Abra, Senhor, nosso entendimento, abra nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender o seu Evangelho e sermos também praticantes. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que essa talvez seja uma das poucas palavras que eu aprendi na minha infância, né? E ela é uma passagem muito especial para mim. Eu tenho uma história, né? Uma história dessa passagem bíblica. Eu costumo não citar exemplos, né, da minha vida, ao menos que seja um exemplo bom e para glorificar a Deus. E eu vou citar esse exemplo aqui, que contextualiza certinho aqui com o texto que nós estaremos abordando hoje. Eu lembro que, na minha infância, todos os dias o meu pai acordava bem cedo para comprar pão, né? Ele ia na padaria e comprava pão bem cedinho. E conforme ali a gente ia acordando, cada um ia tomando café, meus irmãos, eu, né, minha mãe. E eu lembro que um dia eu fui o último a acordar. E aí, quando eu fui lá preparar o meu café, não tinha mais pão, né? E eu questionei minha mãe ali, falei: mãe, cadê os pães? Né? Acabou os pães. E minha mãe tinha dado os últimos 3 pães para a cachorrinha, né? Ela deu para a cachorrinha e eu fiquei bravo com ela. Falei: poxa, mãe, né? Você dá para o cachorro, né? E minha mãe, aquelas portuguesas bem antigas, né? Brava, falou: vai comprar o pão, né? E eu, tá bom, né? Fui comprar o pão, mas continuei bravo, ainda continuei reclamando com ela. E eu lembro que ela me falou que ela estava fazendo algo bíblico, né? Eu, obviamente, não entendia nada da Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. E eu falei: Bíblia? Né? Que Bíblia, mãe? Né? E ela falou que Jesus tinha se agradado da resposta da mulher que falou que os cachorrinhos comem debaixo da mesa, né, dos filhos. E por isso que ela fazia aquilo, né? Então, né, tudo bem, né? Eu saí de lá meio indignado ainda. Mas essa foi a única lição que eu lembro que eu fui ensinado. Então eu cresci achando que dar comida para os cachorrinhos é uma coisa bíblica, né? Que Jesus se alegra com isso. Claro que é uma coisa boa, né, irmãos? Nós darmos comida para os cachorrinhos, alimentar os animais, é uma coisa boa. Mas será que é isso que realmente o texto aqui significa? Eu vejo que muitas pessoas entendem dessa mesma forma, como minha mãe me explicou, e eu cresci dessa forma, acreditando que é dessa forma, né, que o texto aqui está se referindo. Então é isso que nós estaremos vendo, né? Aqui os cãezinhos eram cachorrinhos mesmo, que Jesus estava se referindo. Então hoje é o que nós estaremos aprendendo, né? O significado dessa passagem, né, que eu particularmente tenho um extremo carinho. Então nós vimos na pregação passada Jesus confrontando os fariseus e os escribas sobre o pensamento errado que eles tinham de achar que a pureza estava nos rituais do não fazer, do não comer, né, não beber, do lavar e muitas outras coisas, como o próprio Senhor Jesus disse que muitas outras coisas ainda eles faziam. E Jesus, né, respondeu a eles dizendo que a corrupção vem do coração ao invés do alimento ou a bebida que entra no corpo. E que a justiça não está
em cerimonial ou qualquer coisa que nós podemos fazer, pois a própria palavra diz que o justo viverá pela fé. É pela fé nele, pela fé no Senhor Jesus, é que nos justifica e que nos salva. Então nós vemos no contexto aqui que Jesus então ele partiu ali para as regiões onde os judeus consideravam impura, né? Sidom, ali Tiro e Sidom. E esta é a única vez no registro do ministério público de Jesus que nós vemos Jesus deixando as antigas fronteiras de Israel e indo para uma terra pagã. E o objetivo de Jesus, né, aqui, para esta região, não era, na verdade, uma viagem missionária aos gentios. Isso é importante a gente entender. O intuito de Jesus aqui, na verdade, era de proclamar o reino de Deus para os judeus. E detalhe, com extensão aos gentios, para ser realizada mais tarde pelos apóstolos. Mas Jesus, no caso, a função dele era ir para os judeus. E Marcos escreve aqui no versículo 24, né, que de lá ele se levantou e foi para essa região de Tiro e Sidom. Se nós olharmos Tiro, era 20 milhas ao noroeste ali de Cafarnaum, bem quase divisa ali com o Líbano. E Sidom, bem no norte, né? Ambos eram ali situadas, né, na costa do Mediterrâneo, né, praticamente ali no sul do Líbano e quase com fronteira com Israel. E foi a partir de lá que nós temos histórias relatadas na Bíblia, né, que no caso Jezabel tinha ido ali, no caso, para atormentar o profeta Elias, né? E o Velho Testamento profetizou acerca desse dia aqui de Jesus, em que o povo de Tiro e as terras vizinhas também compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Nós vemos isso em Salmos 87, no versículo 4. Essa profecia começou a se cumprir quando essas pessoas dessas regiões também viajaram ali para Galileia, para poder ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo, né, e serem também curadas das suas enfermidades, como nós já vimos no Evangelho, né, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 6. Agora, nós vemos, é o próprio Senhor Jesus que vai até eles. O próprio Senhor Jesus indo até essas pessoas pela primeira vez. No primeiro século, como todos os de Israel, Tiro e Sidom estavam sob também administração romana. E para os rabinos judeus, Tiro e Sidom era considerada a área mais pagã que tinha. Hoje, ambos são cidades do Líbano, né? Como eu disse. Agora Jesus, que já havia ensinado que não é o que entra na boca que faz o homem impuro, com as próprias palavras de Marcos dizendo, para com isso mostrar que não existe alimento impuro, como nós já vimos no começo do capítulo 7. Que podemos comer de tudo, irmãos. Podemos ir no supermercado e comer absolutamente de tudo. Não existe alimento impuro. E como eu já disse na mensagem anterior, né? Por isso que nós cristãos não seguimos mais a dieta judaica e podemos comer de tudo que encontramos no supermercado. E parece que Jesus tinha acabado de chegar, então, nessa região e já tinha sido procurado por uma pessoa com necessidade. E aqui por uma mulher cujo tinha uma filha com um espírito imundo. E ela ouviu falar sobre ele e já logo caiu aos seus pés. Nos versículos 25 e 26, vemos que a mulher ficou pedindo a ele para expulsar o demônio da sua filha. De alguma forma, alguém já tinha falado de Jesus para essa mulher. E essa mulher veio buscar ajuda do Senhor Jesus. Observe a informação que Marcos fornece sobre essa mulher. Ela era grega, uma síria de nascimento, né? Quando Marcos chama ela de grega, na verdade ela simplesmente quer dizer que ela era de uma área que havia sido conquistada por Alexandre o Grande, que depois ali no caso foi helenizada, né? De modo que eles falavam a língua grega. Ele não quis dizer aqui que ela era nativa da Grécia, né? De fato, sua nacionalidade, como é citado aqui, era sírio-fenícia. Ela claramente não era judia. E Mateus, no caso, chama ela de uma mulher de Canaã,
se olharmos os paralelos aqui no Evangelho de Mateus, Mateus chama ela de mulher de Canaã. E Marcos diz que a mulher veio a Jesus e caiu aos seus pés. Essa postura aqui indica duas coisas. Primeiro, ela foi prestar homenagem a Jesus, demonstrando profundo respeito a ele, mesmo que ela o conhecia apenas por sua reputação. Mas não somente foi um sinal de homenagem, mas também um sinal de súplica. Que a mulher com um sinal de súplica, pois ela se jogou ali aos pés, na frente de Jesus, porque era a última esperança para a redenção de sua filhinha, que estava ali possuída por aquele demônio. E é interessante que esse evento nos mostra o paradoxo dos religiosos que afrontaram Jesus anteriormente, com os regulamentos judaicos para o ritual da limpeza. Eram as autoridades religiosas dos judeus que se consideravam limpos, mas tinham manifestado a sua incredulidade e a sua falta de reverência em prestar a homenagem ao Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher foi diferente. Mas essa mulher pagã, que era considerada imunda de acordo com as categorias rabínicas, prostrou-se diante do Senhor Jesus e clamou por sua misericórdia. Marcos diz que essa mulher ficou pedindo para Jesus expulsar o demônio da sua filha. Ela não simplesmente chegou e disse: Jesus, por favor, cure minha filha. Ela foi persistente. Essa mulher foi como a viúva da parábola de Jesus, do juiz incrédulo que nós vemos em Lucas 18:15, que insistiu até que o juiz cedesse e julgasse em favor da sua causa. Simplificando, ela estava tão comprometida com o resgate da sua filha que ela simplesmente não aceitava um não como resposta. Charles Spurgeon dizia que uma pequena fé pode levar a nossa alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. E é exatamente o que nós vemos nessa mulher. A fé que Jesus não encontrou no seu próprio povo, ele encontrou aqui com uma mulher de fora. E notem que era uma mulher de fora que, além de ter tido mais reverência do que os rabinos, ela também teve grande fé, uma atitude também de grande perseverança. E eu quero destacar, meus irmãos, essa palavra perseverança. Isso porque perseverança é uma palavra esquecida por muitos em nossos dias. Irmãos, a grande maioria de nós viemos de igrejas onde existe um grande paradoxo entre o errado com muitos e certo com poucos. A grande verdade é que nas igrejas, muitas igrejas lá fora, há muito mais participação de pessoas que se envolvem muito mais do que em igrejas ortodoxas, igrejas bíblicas. Sabe por quê? Porque nessas igrejas as pessoas são movidas por ameaças ou pela cobiça, como a própria Bíblia diz. Ao contrário das igrejas bíblicas, que pregam que nós devemos fazer as coisas a Deus porque nós o amamos, e não por medo ou porque Ele pode nos dar alguma coisa. Ou seja, igrejas que não são bíblicas, igrejas heréticas, elas ensinam nós a produzirmos por medo ou por ganância. E as igrejas bíblicas devem, ensinar as pessoas a produzirem para o Senhor por amor à causa, por amor a Deus, por amor ao avanço do Evangelho. Agora a minha pergunta: o que é pior, meus irmãos? Fazer as coisas porque temos medo de Deus, ou por ganância, ou não fazemos, pela motivação correta, por amor? Esse foi o questionamento que o pastor Paul Washer fez recentemente em uma das suas pregações, quando ele disse que a boa teologia não tem feito diferença alguma em muitos lugares. E ele, indignado, disse: não me venha falar da sua boa teologia se ela não faz você mudar a sua atitude. Eu realmente acredito que nós
meus irmãos, não nos indignamos constantemente com as nossas faltas, e nós deveríamos fazer isso. Isso porque muitas vezes estamos mais indignados porque as coisas não acontecem do nosso jeito, porque as coisas não são da forma como nós queremos. Nós prestaremos, meus queridos irmãos, contas a Deus também pelo que nós não fazemos. João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Notem bem, hein? Não dá fruto, Jesus vem e retira. E todo que dá fruto, olha só o que Jesus faz, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. João 15:2. E é de extrema importância nós entendermos esse versículo. Prestaremos contas não somente pelo como fazemos as coisas, mas também pelo que não fazemos. Prestaremos conta, meus queridos irmãos, pela falta de produção a Deus. Eu diria isso de uma forma clara, contextualizando para os nossos dias. Seremos cobrados, meus queridos irmãos, pela grande futilidade, pelo grande tempo fútil que nós gastamos à toa e deixamos de nos dedicar a Deus. E olha, meus queridos, que nós vivemos em um tempo de grande futilidade. Eu vi uma vez um pastor falando algo muito interessante, que nós seremos cobrados até pela roupa que compramos e não usamos. É tanta futilidade que chegamos ao ponto de comprar coisas que nós nem usaremos. Isso é uma realidade, irmãos. Esse é o tempo em que nós vivemos. E a Bíblia claramente nos adverte: se produzimos para o Senhor, não produzimos, no caso, seremos cortados. Seremos cortados. O ramo que está nele, está nele, está na igreja, está nele, e não dá frutos, é cortado. E olhem bem, mais uma vez. E o que dá fruto, Jesus vem e limpa. Para o quê? Para que ele dê mais frutos ainda. Claramente, meus queridos, vemos que o cristão não pode não dar frutos. O cristão foi feito para dar frutos, para a honra e glória do Senhor. E para darmos frutos, irmãos, precisamos ter o foco em Cristo. Não é possível dar frutos sem estarmos focados em Cristo. Vamos colocar da seguinte forma: frutos com Cristo. Joinha, As pessoas gostam muito de dar joinha, no WhatsApp. Frutos com Cristo, joinha. Frutos sem Cristo não é aceitável. Sabe por quê? Porque se você, ainda que você dê frutos, mas não tenha Cristo ali, o foco não é Cristo, é em vão. A glória não é para Deus. A glória é para você mesmo. A glória não vai para o Senhor. E aqui nessa narrativa, meus queridos irmãos, podemos aprender bastante com essa mulher não religiosa, que teve um grande foco na pessoa do Senhor Jesus. Devemos dar frutos e devemos focar no Senhor Jesus como essa mulher focou. Prosseguindo aqui no versículo 27, vemos uma reação estranha sobre essa narrativa e a reação do Senhor Jesus. Jesus disse-lhe: deixe os filhos serem preenchidos em primeiro lugar, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vemos em primeiro lugar que parece que ele não foi tão rápido, a responder à petição dessa mulher. Ele permitiu que ela falasse bastante. Então, quando ele respondeu, deu uma resposta que pareceu aqui cruel e insensível. Pois ele falou de uma classe de pessoas como se fossem cães. Isso não parece ter sido uma resposta compassiva, irmãos, para essa mulher que estava suplicando, para que o Senhor socorresse a sua filhinha. A fim de compreendermos, irmãos, quão ofensivo esse comentário pode ter parecido, precisamos entender que um dos piores insultos a uma pessoa naquela religião, na região ali, na antiguidade, era chamar de cão. Os cães, naquela época, não eram agradáveis, criaturas sociáveis como nos nossos dias.
Em vez disso, eles eram catadores de lixo e eles eram selvagens. Eles comiam o lixo, a carniça e até devoravam cadáveres, irmãos. Olha só. Eles eram animais imundos que vagavam pelas cidades. Nesse sentido, devagar, né, poderia dizer que até comparando com o Reino Unido, ele eram meio parecidos com as raposas, né, que ficam ali vagando pelas cidades, né, e que por sinal também podem ser também carniceiras. Podemos ver o quão desprezível os cães eram naquela época. Até nas falas do Senhor, quando ele disse no Sermão da Montanha, em Mateus 7,6, não deem o que é santo aos cães, nem lançar as pérolas aos porcos. Jesus utiliza cães como um eufemismo aqui para aqueles que rejeitam o Evangelho. Embora a maioria dos cães também, nos dias de Jesus, eram catadores de lixo selvagem, também existiam poucos, né, cães domesticados. E esses cães ficavam sob a mesa da família na hora da refeição. Eles normalmente eram alimentados com as sobras da comida. Mas detalhe, os cãezinhos só comiam depois que os filhos comessem. E foi com esse discurso que Jesus respondeu a essa mulher gentia. As crianças comem primeiro. Aqui as crianças referindo aos filhos de Israel. Ele estava dizendo, meu ministério tem uma prioridade. Meu ministério é cuidar dos filhos de Israel para não dar a comida que é dos filhos para os cães. Isso foi apenas uma outra maneira de dizer que o seu ministério foi para o povo de Israel e que a divulgação para os gentios viria mais tarde. Assim como uma família come à mesa e os cães da família, né, os animaizinhos de estimação amados são alimentados depois. E aqui, algo que minha mãe não entendia, e muitos também nos nossos dias não entendem. Jesus não estava comparando aquela mulher com os cães da época. Ele usou o exemplo dos cachorrinhos domésticos aqui para se referir aos gentios, né, e aos filhos de Israel. Agora, meus queridos, se havia qualquer conotação pejorativa à palavra cão que Jesus usou aqui, parece que isso não incomodou nadinha essa mulher. Ela não registrou nenhuma queixa feminista. Ela não disse, como você se atreve a me comparar a um cão? Isso não foi a sua resposta. Em vez disso, ela simplesmente disse no versículo 28, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Em essência, ela disse, sim, Senhor, eu entendo, eu não tenho nenhuma reclamação. Eu sou cotada, não sou cotada entre os filhos. Eu não tenho o direito de me assentar à mesa e comer com quem você definiu ser os filhos. Estou satisfeito, Senhor, com as migalhas. Tudo o que eu peço é que você me deixe ter as migalhas da sua mesa. Eu estarei satisfeita com as migalhas, né? Com o resto. Cure a minha filha, por favor. Eu sei que ela não está na sua família. E eu sei que ela não está cotada também entre os filhos. Nós somos os cães que esperam as migalhas. E as migalhas é tudo o que eu estou pedindo. Aqui um fato interessante que não podemos deixar de considerar é o amor de mãe. Já vimos o amor de pai também no capítulo 5 com Jairo, né, clamando ali por sua filha de 12 anos. Agora vemos o amor dessa mãe também desesperada. E eu quero destacar aqui, meus queridos, esse papel dos dois amor aqui, né? O amor de mãe, né? Que vão nessa linha aqui também, o amor dos dois, do pai e da mãe, o amor dos pais, que é o alicerce da família. Pai e mãe juntos criando os filhos. A harmonia deve vir dos
dois juntos. Por que eu digo isso? Criação de filho, para muitos, é desavença. E é desavença para muitos, justamente porque eles não entenderam a cadeia bíblica. O foco, primeiramente, é no casal. E depois nos filhos. E não o contrário, irmãos. E se sair dessa linha, é desavença na certa. E muitos casais vivem um inferno porque saíram da linha bíblica. E focam mais nos filhos. E assim, até os filhos viram motivo de briga. Agora falando da linha bíblica. Não da linha que as pessoas acham. Na linha bíblica, não tem como nós realmente amarmos os nossos filhos se nós não amarmos primeiramente o cônjuge. Essa é a linha bíblica. Essa é a linha instruída por Deus. Deixará o homem e a mulher as suas casas, os seus pais, e serão uma carne só. Criarão seus filhos como se fossem um, e realmente são um no Senhor. E aí uma carne só permanece. Os filhos vão seguir a vida deles, constituírem família, seguir esse ciclo, mas o casal permanece. Por isso que a base, o foco principal deve ser primeiramente no casal e não nos filhos. Os dois juntinhos, amando e criando os filhos em harmonia bíblica, para que a honra e glória seja ao Senhor. Outro fator importante destacamos aqui: se não existir essa prioridade bíblica, esse foco primeiramente no casal, o exemplo é passado também, o mau exemplo é passado para os filhos. Se não priorizarmos primeiramente o cônjuge, o casal, da forma bíblica, como a Bíblia ensina, essa é exatamente a mensagem que nós estaremos passando para os nossos filhos. É isso que eles vão aprender. Não foque, casais, mais nos filhos do que no cônjuge. Isso é um grande erro que desencadeia, no caso, sérias consequências. Crie seus filhos juntos. A mulher respeitando a autoridade do homem como líder do lar e auxiliando seu marido nas decisões. Esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar muito, né? Quando nós falamos de submissão, né? E eu quero destacar isso aqui, irmãos, porque isso é muito mal interpretado, muito por causa que em grande parte das igrejas não é falado, essas coisas não são faladas, porque as pessoas têm preocupação em perder membros. E muita gente pergunta isso. Exemplo, se tem decisão difícil para ser tomada no lar, e o homem acha que é uma coisa, e a mulher outra. Não deveria ser assim, né? Eles deveriam ter harmonia bíblica, mas isso acontece, irmãos. Quem é casado sabe que acontece. De um achar uma coisa, outro achar outra. De quem que é a decisão final? A gente brinca bastante, né? Que em casa sempre o homem dá a última palavra, né? Dizendo sim, senhora, né? Tem muito essa brincadeira. Mas, na verdade, meus queridos, não é assim, né? Claro que o ideal é que o casal tome as decisões juntos. Mas se não chegarem em um acordo, a decisão é o homem que deve tomar. Biblicamente falando, é o homem. Ah, mas onde está na Bíblia isso? Irmãos, é tão simples. Mulheres, sede submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Olhem a comparação aqui. Se você olhar essa comparação, você vai entender tudo. A mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Essa é a comparação. Se a igreja achar uma coisa e Cristo diz outra, qual que é a palavra que permanece? Cristo. De acordo com a Bíblia, seguindo essa comparação com extrema precisão, se há um desacordo em casa, quem dá a palavra final? Eu vou ser muito sincero, irmãos, porque há muita desunião nos casamentos, porque não fazem o que é bíblico. Quem lidera a igreja? Cristo ou a igreja? É Cristo. Quem lidera a casa?
O ideal, meus irmãos, é sempre que o casal possa tomar as decisões juntos com harmonia bíblica. Porque se nós temos o manual, que é a Bíblia, os dois vão tomar decisões bíblicas, né? Mas e quando não tomam? Né? Então, o manual é a Bíblia, né? Tomar as decisões com a harmonia bíblica. Mas se chegar um dia em que não houver consenso, as mulheres devem aprender a respeitar a liderança do homem e não impor ou brigar por isso. Devemos, meus queridos, amar os nossos filhos, mas também nunca deixar as formas bíblicas do lar. Lembre-se disso. Biblicamente, não é possível amar os filhos se primeiramente não amarmos o cônjuge. Não se dividam criando filhos, mas trabalhem juntos, focando em Cristo. Afinal de contas, os nossos filhos permanecem, né? Eles vão seguir a vida dele e depois permanece o casal. E eles, na verdade, permanecem, eles pertencem ao Senhor. Muitas vezes nós temos esse pensamento, é meu, né? Na verdade, Deus emprestou para a gente. Eles pertencem, na verdade, ao Senhor. E nós devemos ensiná-los, né, e criá-los dentro de casa da forma bíblica. E essa mulher, que amava tanto a sua filha aqui, focou extremamente em Jesus. E ficou satisfeita com as migalhas. Você consegue ver a diferença entre esta mulher e os fariseus? Ela não estava interessada em lutar pelos seus direitos ou por sua dignidade. Ela sabia quem ela era. Muitas vezes na Bíblia, quando as pessoas foram até Deus, se identificaram como as menores formas imagináveis. Davi, por exemplo, em Salmo 22:6, disse: eu sou um verme e não um homem. Olha o que ele disse. Ele estava dizendo: eu não tenho nenhuma reclamação, Senhor. Cada migalha que o Senhor conceder é dado a um servo indigno. A gentia estava adotando a mesma postura, que é a única postura correta para quem vem para o Deus Todo-Poderoso. Em tempos onde a humildade não está na moda, meus irmãos, vocês já imaginaram Jesus vivendo em nossos tempos? Você já imaginou Jesus chamando os não cristãos de cães? Sabe o que é pior? É que quem iria julgar mais Jesus não é os de fora, irmãos. Seriam os de dentro. As pessoas iriam dizer: nossa, mas esse Jesus é um grosso, hein? As pessoas de dentro da igreja. Agora o verdadeiro crente saboreia cada migalha que vem das mãos do Senhor, entendendo que nós não somos nada, irmãos. Nós somos indignos. Embora devemos ficar satisfeitos também com as migalhas, o Senhor não está satisfeito apenas em nos dar as migalhas. Ele concedeu a graça dele sobre essa mulher. Marcos nos mostra, no versículo 29 e 30, que o Senhor Jesus teve misericórdia dessa mulher. Então ele disse a ela: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E quando ela chegou em casa, o demônio tinha saído e a sua filha estava deitada na cama. Se compararmos com o evangelho de Mateus, temos uma informação extra. Mateus nos diz em Mateus 15, 28, que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ele não tinha encontrado a fé como a dela entre o seu próprio povo, o povo de Israel. Mas ali, em um lugar pagão, ele encontrou uma mulher com grande fé, como o próprio Senhor disse, e ele permitiu que ela comesse. Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos: essa mulher, por toda a sua vida, nunca reclamou de uma palavra sequer que o Senhor Jesus disse a ela. Não estava no coração dela descrever o Senhor como duro, insensível, humilhante, machista. Ela foi eternamente grata a Deus, porque Ele concedeu a ela a graça dele. Pelo poder da sua palavra, tirou o demônio da sua filha.
Ele nem sequer teve, né, ela nem sequer teve que ir, né? Ele não foi com ela lá, ele simplesmente disse: você pode ir para casa e vai estar tudo bem, sua filha está curada. Todos nós, meus queridos, temos motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor por grande salvação. Essa situação nos ensina que a pessoa que se achega ao Senhor Jesus, ela tem humildade. Ela tem que ter humildade. Tal pessoa não vive reclamando das coisas, mas vive uma vida em gratidão, não importando as circunstâncias. A alegria de ter encontrado o nosso maravilhoso Salvador, o nosso maravilhoso e grande Salvador, é tão grande que não tem espaço para murmuração, mas apenas para gratidão. E todo cristão que são de origem não judaica precisa se lembrar de que nós somos os ramos que foram enxertados na árvore de Israel, conforme vemos em Romanos 11, 17 e 18. Em termos de história de redenção, meus queridos irmãos, nós somos os cães. Mas o Pai, em sua maravilhosa graça, nos deu esse dom. Lembrando que não tínhamos nenhum direito sobre ele originalmente. Essa migalha, meus queridos, e eu finalizo, não tem preço. Que migalha maravilhosa. Nada nesse mundo pode comprar essa migalha. Ela é uma pérola de preço incalculável. E Jesus deu para aquela mulher, e Ele nos dá também. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te damos, Pai, porque temos essa oportunidade nessa tarde, Pai, de refletir quão maravilhosa migalha, Pai. Que migalha maravilhosa, Senhor, que Tu desses. Graça maravilhosa. Favor imerecível, Senhor, a pecadores indignos que não merecem nada, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Que nós possamos ter humildade, Senhor, a cada dia, Senhor, e sermos sempre gratos, Pai, por grande salvação, por quão grande Deus Tu és e maravilhoso, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Com seu poder.